Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal literário e hoje nós vamos fazer a retrospectiva literária de 2025. Esse ano, infelizmente, não postei muita coisa aqui no canal, foi um ano bem atípico. Começou a já dar um pouco ruim ali na parte que eu passei numa peça, que aí, enfim, já expliquei isso algumas vezes no canal, que quando eu começo a ensaiar uma peça, minha vida vira de ponta cabeça e fica difícil conciliar com outras coisas. Até a leitura ficou um pouco bagunçada no início, lá pro meio dos ensaios que eu retomei isso. E no segundo semestre eu fiz a loucura de começar uma segunda faculdade simultaneamente. Então estou fazendo duas e, enfim, ficou mais confuso ainda. Veio uns trabalhos no meio da história, então eu acabei deixando um pouco de lado, mas tem muita coisa ainda que eu quero parar e gravar. Mas isso fica para um outro vídeo. Vamos falar sobre a retrospectiva literária de 2025. Então, esse ano eu terminei o ano com um saldo aí de 29 livros. Não foi tanto quanto eu gostaria, mas enfim, não vamos pensar em números. Eu acho, né, eu percebo assim, olhando mensalmente, como o Kindle me ajudou a aumentar muito esse número. Até o meio do ano eu não tinha lido quase nada. E eu comprei o Kindle Color Soft ali, né, no segundo semestre. E, nossa, eu sinto que depois do Kindle, nossa, deslanchou, sabe? E outra coisa que eu tô repensando bastante sobre o meu contato com a leitura é de colocar um peso demasiado, assim. Eu sinto que eu coloco uma responsabilidade muito grande na leitura, de já querer tudo ser meio estudo, tudo tem que ter resumo e não sei o que. E eu acho que eu preciso parar um pouco com isso e curtir mais os livros. Independente de estudar, de fazer resumo, de um monte de coisa, você não vai lembrar o livro inteiro. Então eu acho que não tem essa necessidade. Livro que é estudo é livro de estudo, outros livros lógico que pode trazer reflexões, lições e etc, mas eles não são estudo, sabe? Eu preciso parar um pouco de querer, sabe, investigar, sabe, todos os livros que eu tô lendo. Acho que não precisa, não é para tanto. Acho que isso que tem me atrapalhado um pouco, né? Curtir mais as leituras e até ler um pouco mais, né? Sem ter essa tese de doutorado em cima de cada livro, não precisa disso, né? Mas enfim, vamos lá falando um pouquinho das leituras. Eu não vou conseguir mostrar todos, porque a maioria eu li no Kindle, então acho meio sem graça, não tem muito o que mostrar, só a capa. Então, os que eu tiver físico eu vou mostrar. Começando o ano com esse quadrinho aqui do Paco Rugas. É um quadrinho que fala sobre Alzheimer. Tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Esse ano eu falei que eu queria me aprofundar mais em quadrinhos, mas eu só li dois o ano inteiro. Mas depois eu trago, enfim, espero ter novas experiências com isso ano que vem, mas pelo menos foi um início, né? Eu tinha zero contato, então pelo menos um início aí aconteceu. Em fevereiro fui atrás de Chekhov com O Jardim das Cerejeiras. Aqui é uma edição que tem 4 peças, né, do Chekhov. A Gaivota, Tilvânia, Três Irmãs e O Jardim das Cerejeiras. Mas eu quis ler O Jardim das Cerejeiras porque estava tendo uma adaptação da peça aqui em São Paulo e eu queria ir para a peça conhecendo um pouco mais da obra. Confesso que Chekhov, enquanto dramaturgo, não me interessa tanto. Eu acho que as peças são bem paradonas, assim, os textos são... Tem, assim, lá no fundo tem alguma reflexão muito grande, tem um sentido, né, óbvio, pro Chekhov ter escrito, mas não tem aquele desenvolvimento que a gente gosta de ver, arcos tão, sabe, bem escritos, não sei, não é tão legal. Por isso que eu, inclusive, quero conhecer mais do Chekhov contista, para ver se é uma experiência um pouco diferente, mas enquanto dramaturgo, não é o meu favorito. Esse ano também foi um ano que eu tava lendo muitos calhamaços, assim, eu comecei muitos livros e eu acabei abandonando alguns na jornada, e eu acabei, esse começo do ano acho que acabou ficando bem truncado, porque todos os livros que eu tava lendo eram grandes, isso foi me desanimando um pouco, e você não terminar livros te desanima um pouco com o tempo. Então, acho que o começo do ano acabou sendo bem truncado por conta disso também. Tem até um mês que eu não terminei nenhum livro, porque, sabe, só fica carregando leituras grandes, você não finaliza nenhuma, enfim. Em março, eu terminei o segundo livro do Game of Thrones, A Fúria dos Reis. Esse era um livro que eu tava lendo desde o ano passado, e assim, quem leu Game of Thrones sabe, além dele ser grande, olha o tamanho das letrinhas, sabe? Nem sei se tá focando, mas ele é maior do que o livro convencional, as letras são muito pequenas,
E são livros grandes, assim, 600 e lá vai 700 páginas. Enfim, já falo mais também sobre esse universo. Depois fomos para o Aleph, de Jorge Luiz Borges. É um livro de contos que me surpreendeu bastante. Eu também tenho um livro aqui, um vídeo, aliás, sobre ele no canal. É um livro bem interessante, dá para ler super rapidinho. São muitos contos e é desafiador ler Borges porque é uma infinidade assim de referências de outras culturas, então eu fico um pouco chocado em como ele consegue falar de assuntos tão diferentes e colocar tantas referências a outros conteúdos da cultura mundial, assim, é bem impressionante. Então super vale a pena ler Borges. Eu acho que é um autor que você lê e mais pra frente você vai, né, continua lendo, continua estudando, e quando você relê lá na frente, você vai entender um pouquinho mais. Quanto mais repertório você for formando na sua vida, mais você vai entender Borges. Eu acredito que é um pouco assim. Então é legal ter contato independente do momento, mas com certeza quanto mais você aprender, quanto mais você evoluir na leitura, mais ele vai fazer sentido. Então é um autor que acho que você tem que entrar em contato em diferentes momentos da vida e você vai absorver aquilo que você tem no momento. Quanto mais você souber, mais você absorve. Depois fomos para a literatura japonesa com O País das Neves. Daqui com Kawabata, eu tive contatos diferentes com autores japoneses, também tem vídeo aqui no canal. Eu tive contato primeiro com o Murakami, não deu muito pra mim. Depois fomos para esse que já foi um pouco mais interessante. Mais pra frente temos mais 2 livros japoneses e pra mim foi uma escadinha. O próximo sempre foi melhor. E para encerrar o mês de março eu li Vamos Comprar um Poeta, do autor Afonso Cruz. Esse eu li no Kindle, então não vou mostrar, porque enfim, só a capa não tem muita graça. Pesquisem aí na internet, é um livro maravilhoso. Acho que ele entra para os top 3 do ano. É um livro incrível, com uma reflexão super profunda, super rapidinho de ler, curtíssimos capítulos. Eu tenho muita vontade de adaptar esse texto para o meu trabalho como ator, mas eu acho um livro rico pra caramba. Eu fiquei muito interessado por outros trabalhos do Afonso. Eu tá com um outro livro aqui dele, né? A Boneca de Kokoschka. Eu tenho muito interesse em conhecer muitas outras obras dele. Eu gostei bastante desse, espero que eu tenha uma experiência positiva com outros, mas com certeza entra pros favoritos do ano. Em abril eu fiquei mais em contato com textos de peças, então eu li Sonata, do Érico Veríssimo, só que uma adaptação para teatro, eu não li o conto em si, eu li uma adaptação. E li também Homens de Papel, do Plínio Marcos. Então foi um mês mais de teatros, assim. Em maio, chegamos ao terceiro japonês do ano, que é o Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Se eu não me engano é esse o nome dela. Também li no Kindle, então não vou mostrar. Mas é um livro divertido de ler, gostosinho. Acho que principalmente para quem gosta de gatos, tem gatos, é muito interessante. Tem uma reflexão legal, é muito aquele estereótipo que a gente pensa como um gato deve pensar. Então é um livro divertido, mas ao mesmo tempo tocante. Traz reflexões assim de vida, sobre as coisas que a gente já viveu. Não quero dar spoiler, porque isso só é revelado bem no final sobre o protagonista, então vou ficar quieto. Mas é interessante. E muitas pessoas falaram comigo na época que eu li, com medo de ler esse livro e ter maus tratos, alguma coisa do tipo. Fiquem tranquilos, não acontece nada assim nesse sentido com o gato. Então não é um livro que aborda essa temática, então leiam tranquilos. Esse não é o tema, tá? Em junho eu li Passeio ao Farol, da Virginia Woolf. Tá aqui, né? É um livro muito gostoso de ler. Eu acho que eu não fiz vídeo dele, deveria. Eu ficava um pouco receoso de entrar em contato com a Virginia, porque todo mundo fala sobre a questão do fluxo de consciência. Eu já tinha lido Clarice Lispector, né? A Hora da Estrela, que é fluxo de consciência também. Mas eu confesso que o fluxo de consciência da Virginia, para mim, soou um pouco mais fluido, mais compreensivo, né? As mudanças não parecem tão
tão bruscas assim, você consegue entender o que ela tá traçando. É um livro que flui bem, curtinho de ler também, foi uma experiência bacana e então super recomendo. Quero conhecer mais da Virginia Woolf, eu gostei bastante desse daqui, espero gostar dos outros também. E não me assustou o fato do fluxo de consciência, acho que a leitura foi bem proveitosa. Outro livro que eu li em maio também chama Kaffee in Berlin, que eu estou estudando alemão, né? Esse ano eu me dediquei bastante nisso. E eu comprei um livro de histórias curtas, né? No Kindle, são 4 livros, e aí eu terminei o primeiro livro aqui em maio. É uma coleção que chama Dino lernt Deutsch. Então é um personagem que foi para a Alemanha e ele está estudando alemão, né? O irmão dele está na Alemanha a trabalho e ele foi para lá também, mas ele é um aluno, né? Então é um livro bem interessante. Acho que isso funciona super para quem está começando, né? Nível A1, A2, assim. As histórias são bem curtinhas, bem fluidas, você vai começando a pegar um pouco o jeito da coisa. Eu adoro ler em voz alta para treinar pronúncia também. E eu fiquei muito feliz porque eu li o primeiro em maio e li o segundo agora, em dezembro. E eu senti uma evolução muito grande. A fluidez da leitura, a rapidez com que eu conseguia ler e o nível de compreensão mudou muito, assim, muito. Então, recomendo para quem estiver aprendendo alemão. E quem não estiver aprendendo alemão, busca, né, livros que sejam... que tenham essas histórias curtas voltadas para iniciante, assim, ou para o seu nível, né? Acho que esse contato dá um ânimo para você aprender, para você continuar estudando, te traz contato com o idioma. E você ir notando essas evoluções conforme o tempo for passando, serve muito como mais gás, energia para você continuar se dedicando e aprendendo. Para você entender como eles estruturam determinadas coisas, pegar verbo novo, enfim, super vale a pena. Em julho, eu li o primeiro tomo do Bento XVI, né, de Jesus de Nazaré, que é voltado à infância. Eu não sei onde está o livro, acho que não está aqui, então não vou mostrar. E o segundo livro que eu li foi A Poética de Aristóteles. É um primeiro tratado assim que a gente tem sobre a escrita. Então é muito interessante. E aqui ele fala muito sobre a estrutura de uma tragédia grega, né? E tem elementos aqui que a gente considera até hoje, inclusive, quando se trata de roteiro, né? Então tem muitas concepções aqui sobre escrita e sobre o que se espera que ela cause, a relação das pessoas com o teatro, por exemplo, o cinema. Tem muita coisa que está aqui, né? Mesmo tanto tempo depois, né? Isso aqui é de 300 e alguma coisa antes de Cristo, ainda são teorias, elementos e etc. que atuam no nosso mundo de hoje. Então, super vale a pena. Em agosto, eu não finalizei nenhum livro, então não tenho nada para dizer. Aí, em setembro, começa a vir os livros da faculdade, então eu nem vou falar muito sobre, porque entrou essa pegada mais voltada para a faculdade, foram livros relacionados a políticas educacionais. Não acho que seja de muito interesse. Mas foi muito legal, inclusive. Eu adorei essa matéria. Eu já tinha tido essa matéria na faculdade de licenciatura em música lá atrás e eu tinha odiado. Então foi uma bela ressignificada. Em outubro foi quando meu Kindle... Aliás, eu não sei se foi no finalzinho de setembro que ele chegou e aqui eu finalizei as leituras, ou se ele chegou em outubro mesmo, não me recordo. Mas eu reli Harry Potter e a Pedra Filosofal em inglês. Eu queria ter esse contato com o inglês e queria um livro bem tranquilo, que fosse só para ler, inclusive ler antes de dormir. Eu li muito, assim, já deitado na cama e funcionou muito bem. Eu adorei, foi uma releitura muito legal. Voltar a esse universo é um livro muito gostoso de ler. E é uma pegada que, assim, faz a gente repensar algumas coisas, que isso até tem a ver com outro livro. Livro infanto-juvenil não precisa ser idiota. Os personagens não precisam ser bocós, nem nada do tipo. Eles podem ter a questão da idade, mas o livro não precisa ser mal escrito ou ser escrito de maneira idiota só porque é infanto-juvenil. Então Harry Potter é um bom exemplo disso. Tem um vídeo que eu gravei, eu não postei ainda, mas falando sobre essa leitura. Li o segundo do Jesus de Nazaré, do Bento XVI, que é do batismo do Jordão até a transfiguração.
mais livro da faculdade, agora sobre educação especial. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um livro falando sobre a faculdade, mas um vídeo, aliás. Mas isso em outro momento, acho que agora não é tão interessante assim. Mas se vocês quiserem, tiverem dúvidas sobre, eu tô fazendo letras alemão na UniaSelv e produção cultural na Belas Artes. Então, a gente super pode conversar sobre esses assuntos, mas em vídeos mais específicos para isso. Aí, li A Morte em Pleno Verão. Eu confundo o nome dele às vezes, eu li no Kindle. Mas se eu não me engano, é Mishima, o nome dele, Yukio Mishima. É que às vezes eu falo Musashi, mas Musashi eu acho que é outro livro japonês. Enfim, não sei se é o nome do livro ou do autor, inclusive. Mas eu acho que é Mishima, acho que tá certo. Maravilhoso, também é um livro de contos japonês, muito interessante. Eu adorei esse livro, principalmente esse do título. Me contagiou justamente por isso. É um livro que fala sobre o luto, né? Eu falei, nossa, acho que eu nunca tive contato com isso na literatura. Tem personagens que morrem e tal, mas é sobre a morte. Esse é sobre a morte, mas do ponto de vista de quem fica. Então é um conto muito interessante. E um outro que eu não lembro se chama Patriota ou Patriotismo. É um conto muito interessante. Não vou falar que é legal, porque é um assunto bem pesado, mas é um conto escrito de uma maneira que te domina, assim, que você fica muito curioso, você quer ler e parece que você está dentro daquela história. Então eu adorei Mishima, eu já até coloquei um outro livro no Kindle dele, não lembro o nome, mas tá lá para eu ler futuramente, que já é um romance e tal, mais construído. Mas eu fiquei muito interessado pelo autor, doido para ler outras coisas dele. Aí vemos a pior leitura do ano, que é O Verão que Mudou Minha Vida. Eu li porque uma amiga minha ficou me enchendo o saco para assistir a série. Eu falei, vou ler o livro, né, aqui e tal. Mas assim, odioso, acho péssimo, extremamente idiota a forma como é escrito, os personagens, nossa, a protagonista é extremamente odiosa, chata pra caramba, umas atitudes muito merda, umas piadas com os assuntos que eu acho que não tem porquê, um triângulo amoroso muito... sabe aquele clichê adolescente? É isso. Só que, de novo, não é porque é adolescente que precisa seguir essas estruturas, sabe? Não é porque é adolescente que os personagens têm que ser besta. Então, assim, odioso, grifei vários textos no livro que eu achei idiota. Então, eu acho que eu gravei um vídeo também sobre isso, mas eu não postei. Mas, com certeza, a pior leitura do ano, assim, detestável. Depois vamos para um ótimo livro também, Em Busca de Mim, da Viola Davis. Eu achei incrível, acho que principalmente para quem é artista, quem não é também super vale a leitura, mas principalmente para quem é artista e ator, leia, porque tem reflexões muito interessantes ali, muito. Sobre carreira, sobre quem a gente escuta, sobre o nosso processo de formação. É um livro maravilhoso e eu anotei alguns trabalhos que ela menciona ali, assisti depois, né, como o filme Dúvida, incrível também. Então, é um ótimo livro, super recomendo a leitura. E para encerrar outubro, li Macbeth, nessa edição aqui do Teatro Completo do Shakespeare, da editora Nova Aguilar. Macbeth é também um grande clássico do Shakespeare. Confesso que eu sou mais time Hamlet, acho Hamlet mais interessante. Mas Macbeth é bem legal. Eu li porque eu fui assistir a ópera no Municipal, que teve, né, do Macbeth. E eu queria ir para a ópera mais consciente do que se trata, até porque eu nunca tinha lido Macbeth. Eu tinha visto algumas adaptações, mas não tinha lido. Então eu quis fazer isso antes de ir para lá. Novembro foi um dos meses mais caóticos da minha vida, mas eu consegui terminar 2 livros, que foi Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. Ela fala no livro quanto ela odeia ela ser reconhecida por isso, mas é a Sam do iCarly. Também, esse final de ano eu quis me voltar muito para essas biografias de artistas. E acho que é enriquecedor ler. A da Viola foi incrível. Essa eu confesso que a título de vida artística eu não achei tão interessante. Mas, enfim, é um livro bacana. Quem conheceu ela dessa época. É uma história bem pesada também. É bem chocante as coisas que ela vivenciou. Pra gente ver que a gente não sabe nada sobre ninguém, né? Só quando a pessoa realmente conta. E outro que chama Roube como um Artista. Eu não lembro o nome do autor. Eu li no Kindle também. Eu confesso que eu não lembro. Mas ele tem alguns livros falando sobre vida artística. Quero ler outros dele também. É um livro bem curtinho, bem fácil de ler. Enfim, com dicas bem interessantes. Mas algumas coisas que, se você já teve contato com esses livros sobre criatividade, etc., são dicas que você já ouviu em outros lugares.
mas vale a pena a leitura, ainda mais que ele é super curtinho. E aí chegamos em dezembro. Aí eu acho que também melhor a leitura do ano, que é Ensaio sobre a Cegueira. Eu nunca tinha tido contato com Saramago, e eu assisti uma peça do Grupo Galpão aqui em São Paulo, que foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi no teatro. Incrível. Quem não conhece, inclusive, conheça o Grupo Galpão. Eles são maravilhosos. Tem bastante coisa deles no YouTube, mas eles rodam bastante o Brasil fazendo peças. Se tiver oportunidade, assista. E se tiver a oportunidade de assistir Ensaio sobre a Cegueira deles, assista. É bizarro. E depois de ter lido o livro, eles adaptam de uma maneira impecável. Impecável. Aqui tá o livro, né? Você vê como teve muitas reflexões, né? Eu marquei bastante esse livro. É uma leitura fantástica para questionar a vida, questionar a humanidade. É um contato incrível com Saramago. Agora estou muito na fúria para ler outras coisas dele. Ele tem um jeito muito poético de tratar as coisas, mas sem ser aquele pseudo-poético de tipo assim... Ai, anote essa frase porque ó como eu escrevi bonitinho. É fluido, a coisa simplesmente acontece. Não é para você parar e ficar fazendo grandes floreios sobre isso, mas ele escreve de uma maneira muito bonita, apesar de ser um livro super trágico. É uma vibe meio fluxo de consciência, porque... Não, é assim, não vou dizer que é fluxo de consciência nos moldes, por exemplo, de Virginia Woolf, mas é uma escrita fluida que alterna de uma narração em terceira pessoa, que invade a mente desses personagens, mas que se traduz em falas também. É uma escrita mais moderna, então não é aquela editoração que a gente está acostumado, travessão para fala, 2 pontos, não. É tudo de uma vez só, no máximo uma vírgula, ponto, sabe? Então é um outro estilo de escrita, mas eu acho que não é considerado fluxo de consciência. É uma história extremamente forte, que nos lembra muita coisa, inclusive a pandemia que a gente vivenciou, a decadência da dignidade humana, sabe? E o quanto a dignidade humana pode decair, mas o sistema de poder cresce, mesmo em situações apocalípticas como essa. Recomendo demais a leitura, eu acho que entra assim também nas melhores leituras do ano, assim. Eu acho que meu top 3, na real, é Ensaio sobre a Cegueira, A Morte em Pleno Verão e Vamos Comprar um Poeta. Acho que esses são os meus 3 favoritos desse ano. Então, Saramago, leiam. Outro quadrinho, né, o segundo quadrinho que eu li do ano, Heartstopper, aqui. Não sei quem conhece, eu conheci através da série, já assisti a série, acho uma gracinha. Não assisti todas as temporadas, a última eu confesso que eu fiquei com um pouco de preguiça, não terminei. E aí eu tinha comprado esse quadrinho, eu acho que na Feira do Livro da Unesp esse ano. E só agora em dezembro que eu peguei pra ler. Quadrinho assim, você lê em um dia se você quiser. É super fluido. E assim, eu achei muito legal que tem uma essência muito gostosa, mesmo sendo um quadrinho. Ele consegue trazer toda aquela vibe da série. Aliás, a série consegue trazer toda a vibe do quadrinho. É fofo, é adolescente, mas tem temáticas interessantes aqui, bem reais. Então, você sente essa coisa desse amor juvenil, né, com o quadrinho. Essa primeira paixão, sabe? Esse romance dos dois de uma maneira muito, muito, muito fofa, terna. Igual a série. Eu acho que a série traz essa energia de uma forma muito eficaz. E é interessante hoje em dia ter narrativas LGBTs mais nesse caminho, né? Porque em geral é só tragédia, é só gente sofrendo, morrendo e enfim. Então é legal que tenha coisas diferentes atualmente. Então aqui uma energia mais fofa, no Stranger Things o Will que agora tem poderes, então é isso. Acho que precisamos de narrativas mais interessantes para personagens LGBTs. Depois terminei um livro que eu preciso fazer um vídeo sobre ele. Não tá aqui no caso. Preciso fazer um vídeo sobre ele, mas terminei o terceiro do Game of Thrones, A Tormenta das Espadas. É um livro bom, é gostoso de ler, mas eu não estava aguentando mais. Foi uma leitura bem arrastada. Chegou um momento que eu estava pedindo arrego, sabe? Ficou desgastado.
porque eu demorei muito tempo para ler esse livro, eu não sentia avançando. E eu só consegui terminar porque eu coloquei no Kindle. E aí sim a leitura começou a fluir, mas chegou um momento que eu não aguentava mais, saturou, sabe? Então eu terminei, tirei um grande peso das costas, não porque o livro é ruim, eu quero fazer um vídeo sobre isso, justamente para falar sobre esse assunto. Não é porque o livro é ruim, é bom, as coisas estavam fluindo legal, assim, não é porque a leitura estava chata, mas é porque é um livro que ficou perdurando muito tempo. É um livro longo. Eu já estava na toada de ler os outros dois. Eu li, né, numa tacada só os três, não teve uma pausa nesse meio. Então ficou um pouco saturado. Demorei bastante para terminar esse livro. Quando terminei, falei, ai, graças a Deus. Então acho que eu vou até dar uma pausa antes de pegar o quarto. Porque são livros grandes, é uma leitura que exige tempo, você tem que se dedicar diariamente para ela fluir, né? E livro grande, assim, tem um momento que você sente que você não está avançando. Então, deu, terminei. Agora não vou pegar algo do Martin tão cedo. E tô evitando pegar livros calhamaços também, assim, quero pegar livros mais curtinhos, mais objetivos. E o penúltimo livro do ano, Ferien in Frankfurt, é o segundo livro da coleção Dino Land Deutsch, e para mim foi uma realização, porque como eu falei, eu senti que eu evolui muito no alemão, então a leitura fluiu muito mais. Inclusive os temas ficaram mais pesadinhos nessa parte 2, assim. Achei que era um livro assim, tipo, crianças podem ler, e agora eu acho que não. Não porque tem nada demais, mas tem uns temas que não é muito para criança, né? Mas enfim. Mas foi um contato muito legal, me motivou bastante a continuar. Tem 2 livros ainda disponíveis no Kindle, ano que vem eu espero lê-los. E dava super pra ler, tipo, 1 ou 2 contos por dia. Eu tava levando menos de 5 minutos para terminar as histórias. Então, deu pra sentir um progresso muito legal, assim, fiquei bem feliz com isso. E o último livro do ano, Mário e o Mágico do Thomas Mann. Também quis pegar Thomas Mann, porque quem sabe no futuro eu não leia Mann no original em alemão, quem sabe. É bem avançado, então tá bem longe disso acontecer. Mas é legal ler um autor alemão. Ele tem muitos livros, né? Eu queria ter um contato para sentir um pouco qual que era a energia do Mann, né? Ele tem livros grandes, né? Os Buddenbrook, a Montanha Mágica, mas eu nunca tinha lido nada, eu não queria começar logo por um calhamaço. Então eu peguei o Mário Mágico, que é uma novela bem curtinha, 60 páginas, nessa edição aqui da Companhia das Letras. E flui super bem, eu acho que eu li em 4 dias, eu li umas 15 páginas por dia dele. É interessante, falta só eu ler o texto de apoio que tem no fim, para sacar um pouco mais do autor, o que ele quis com esse livro, mas em geral eu gostei da leitura. Não achei muito fluida, não é à toa que eu só li 15 páginas por dia, mas, né, vamos ter outros contatos. Acho que foi uma leitura interessante e acho que conhecer mais do autor e etc. faz você apreciar um pouco mais a obra. Então é isso, agradeço a presença de todos aqui nesse meu canal, mesmo eu não postando vídeo, sempre tinha visualizações em vídeos antigos, muita gente aparecendo, seguindo o canal, mesmo eu não postando tão frequentemente, e principalmente pessoas vindo nas minhas redes sociais para falar sobre faculdade. Eu fico muito feliz que isso chegue às pessoas de alguma forma, eu fico animado de poder influenciar as pessoas a lerem, a terem contato com a cultura e principalmente com os estudos. Eu apoio demais os estudos, eu gosto muito de estudar, eu acho que é importante hoje em dia, não só para o mercado de trabalho, mas para autoconhecimento, para você desenvolver autonomia na sua vida. Eu acho que isso é muito importante. São portas que a faculdade te abre e que eu jamais vou ir no papo de alguns coaches de hoje em dia do não, a faculdade não serve para nada, isso aqui. Não. Nenhuma faculdade é perfeita. Você sempre vai ter que correr atrás sozinho. Você sempre vai ter que buscar aprender coisas sozinho. A faculdade não te ensina tudo. Eu sei de tudo isso. Mas entre não fazer e fazer, eu sempre vou dizer faça. Faça, porque sim, você vai aprender coisas. Sim, vai te abrir portas. E sim, vai te fazer uma pessoa melhor, de alguma forma. Então eu fico feliz que isso tenha acontecido. E é isso, espero 2026 ser mais presente aqui, espero ler mais, espero trazer mais conteúdo em todas as minhas redes.
E é isso. Como sempre, curtam esse vídeo, cliquem no hype, ajudem esse vídeo a chegar a outras pessoas. Vídeos de listas e retrospectiva costumam ter um alcance maior. Deixem seus comentários, me sigam nas minhas redes sociais, deixem temas, livros, etc. que vocês gostariam de ver por aqui. E até mais, um feliz 2026 para todo mundo.